Queridos, eu estava a meditar nessa palavra e sentindo Deus falar comigo, mexer no meu coração. Vocês sabem, quando Ele mexe no meu coração, eu fico desesperado. Porque muitas vezes nós, quando conhecemos uma pessoa, nós olhamos para a característica da pessoa, né? Então você olha para uma pessoa e vê ela que ela é uma pessoa que tem muita alegria, e você se fascina com a alegria daquela pessoa e você começa a ter referência nela sempre como uma pessoa daquela forma, com aquele estilo de agir, aquele estilo de ser, aquele estilo de fazer. Você começa a observar as pessoas assim, sempre há uma característica que destaca, e nós olhamos para aquela característica e damos muito valor na característica da pessoa. Só que muitas vezes a pessoa tem outras características boas, e muito boas. E quando eu olho para a Bíblia, e eu olho para homens de Deus na Bíblia, né, eu vejo a perseverança de Gideão, né? Perseverou em malhar o trigo, ali escondido dos midianitas, né? Olho para a entrega de Davi ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, e por causa que ele andava com o Senhor dos Exércitos, ele vencia batalhas. E a gente vai olhando para os personagens, né? E vendo a característica de cada um, e admirando. Mas quando você vai estudando, você descobre, por exemplo, que Davi era um exímio adorador, tinha outra característica maravilhosa, né? E eu comecei a olhar para uma pessoa na Bíblia, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu sou apaixonado por ela, uma pessoa que eu tenho prazer em estar com ela. É a pessoa do Espírito Santo. Nós muitas vezes olhamos e ensinamos, e não é nada é errado, é só forma de estar, que quando buscamos o Espírito Santo, porque nós queremos poder. Tem uns que buscam com o coração certo, tem outros que buscam com o coração errado. Teve um senhor na Bíblia que ele chegou e queria comprar o direito de ter o poder do Espírito Santo que os apóstolos tinham. Totalmente errado o coração dele. Mas tem pessoas que com o coração correto buscam esse poder. E lá em Atos diz que a gente busca esse poder para a gente poder testemunhar, para a gente poder falar de Jesus, para a gente ter ousadia, intrepidez de comunicar Jesus, ok? Então, isso é correto. Mas, quando eu olho para o Espírito Santo, vendo os tempos que nos afloram, os tempos que estão para surgir, os que já vivemos e os que estão para surgir, eu gosto muito dessa característica que nós vamos falar hoje. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. Quem aqui tem ou já teve alguma aflição na vida? Todo mundo, né? Não tem quem não passa por uma aflição. Não tem quem não passa por uma dificuldade. Não tem quem não passa por um problema. E a única forma de encontrarmos aquilo que vai nos mover para poder vencer essas aflições é um relacionamento com o Espírito Santo, como nosso consolador. Tem momentos na vida que nós precisamos só de um abraço. Tem momentos na vida que nós precisamos só de uma palavra de afirmação. Tem momentos na vida que nós precisamos só de um sorriso. E o Espírito Santo é essa pessoa. Sabe o que eu amo em Jesus? Ainda mais hoje com Santa Ceia, falando de crucificação. Jesus sabia que ele ia passar tudo isso. Ele sabia que ele ia viver tudo isso. E ele estava preparando os seus discípulos para o que viria depois. E ele sabia que eles iam enfrentar dificuldades. Se o próprio Jesus enfrentou dificuldades, quanto mais os seus seguidores. E Jesus tem uma coisa muito interessante. Ele fala, gente, eu quero deixar vocês bem acompanhados. Eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu tenho que cumprir essa tarefa de ir para o Pai, mas eu vou deixar para vocês uma promessa. João, capítulo 14, verso 16 a 18, diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala comigo, outro Consolador,
a fim de que seja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. O que o Senhor está passando aqui para nós, Jesus? Ele fala, eu estou com vocês. Imagina, se Jesus está presente, todas as nossas queixas, todos os nossos problemas, todas as nossas situações, aqueles discípulos levavam a quem? A Jesus. Eles iam e conversavam diretamente com Jesus, que Jesus estava presente. Mas Jesus falou, agora eu vou subir para o Pai, eu vou cumprir todo o trabalho que eu vim fazer aqui, eu vou morrer na cruz, né? Vou ressuscitar, vou subir para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque eu vou enviar um Consolador. Tem uma outra tradução que diz que vou enviar um ajudador, e ele vai estar com vocês. E porque ele vai estar com vocês, vocês não precisam se sentir sozinhos. Irmão, tem dia que é difícil, tem. Você mete a cabeça no travesseiro e se você não tiver Jesus para conversar, nem o marido, nem a esposa, nesse dia ajuda. Né? É dia que você tem os seus traumas, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, e você fala, como que eu vou vencer isto? Quem já fez essa pergunta? Deixa eu ver. Só? Olha, eu acho que todo mundo já fez essa pergunta. Como é que eu vou ultrapassar esta situação? Como é que eu vou vencer esta situação? Eu estou meio perdido. Eu preciso de ajuda. E Jesus fala, fica tranquilo, porque vocês não estão sozinhos. Fica tranquilo, porque tem alguém que ouve vocês. Irmãos, e toda vez que eu estou nessa, eu enfio minha cabeça no travesseiro. Vocês não sabem, eu durmo sempre assim, de costa abraçado ao travesseiro. E quando eu preciso orar, eu enfio a cabeça debaixo e falo, Espírito Santo, me ajuda. Vou ter que pregar domingo e enfrentar aquelas feras, aquelas pessoas inteligentes, aquelas pessoas, sabe, que amam o Senhor. Para mim é uma loucura. Mas eu sei que o Senhor me ajuda. Coisinha simples como essa, né? Vou ter que fazer visitas, vou ter que trabalhar, vou ter que pagar conta, tudo você tem um amigo, o Espírito Santo, um ajudador, um consolador. Quando você tem problemas e você tem dificuldades, você está precisando chorar num colo e não tem ninguém. Tenha certeza que se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entregou a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo à sua disposição. Eu não sei se foi minha esposa que falou numa conversa dela com a Esther, eu ouvi assim, que é a Esther, sim, que ela disse que nunca se sente sozinha. Faculdade, só ela de cristã, né? Trabalha, corre, faz coisas, ela diz que nunca se sente sozinha, porque ela tem o Espírito Santo. E é assim que a gente tem que ser. Então, queridos, ao olhar para isso, eu quero que você conheça o seu Consolador, o Espírito Santo. Para mim, é uma das características mais lindas dele. Porque quando eu estou em dificuldade, é para onde eu corro. Eu não sei vocês, mas quem tem filho sabe que quando a coisa aperta, o filho corre para onde? Para o colo do pai. Assim, não quer dizer se você teve uma grande criação. Não estou dizendo isso. Talvez você não teve uma grande criação, não teve um grande relacionamento com o seu pai. Mas quando aperta, meu amigo, uma vez eu falei e perdi tudo que eu tinha. Eu era empresário. Adivinha para quem eu liguei? Papai, não tem comida na geladeira. E ele falou, vem para cá. Aqui você tem casa e comida. Vai trabalhar e pagar suas dívidas. Porque toda ação tem consequência. Então ele falou, vai fazer o que você tem que fazer, mas casa e comida você tem. E eu não era cristão, mas onde eu procurei? O papai. E se Deus é triuno, o Espírito Santo é aquele que Deus deixou só para cuidar de nós. E isso nós temos que pôr dentro do nosso coração. E eu acho tremendo que Jesus, ele fala assim, fica tranquilo, porque eu vou voltar. Irmãos, e está assim, ó.
A gente vai vendo o que está acontecendo no mundo e fala, Deus, que dia e que hora? Está todo mundo doido para saber, né? Eu falei, Deus, eu vou entregar nas suas mãos e eu só sei que eu vou subir. Então eu vou trabalhar para o Senhor, para ver o Senhor nos buscar. Que Ele está voltando. Ele diz. E é o interessante, é que Ele confirma. Ele fala assim no verso 26 a 28, João 14, 26 a 28, ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Quem precisar de ajuda, pergunta quem? Porque Ele nos ensinará alguma coisa? Todas as coisas. Olha que coisa linda. E depois ele fala outra coisa que é fantástica. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a do mundo, como dá do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e volto. Uau! Expectativa, né? Todo dia eu olho para o céu, ele diz que vem na nuvem, eu falo, Senhor, qual que o Senhor está descendo? Né? A gente tem essa expectativa, a nossa esperança está nessa volta de Jesus para buscar a sua igreja. A esperança de a gente ficar livre desse mundo cruel que a gente vive. Mas nós podemos também aqui ter a paz que excede todo entendimento, que é dada pelo Espírito de Deus. Então, se a gente, Filipenses 4:7, existe uma paz que excede todo entendimento, e ela pode estar dentro do nosso coração, dentro do seu coração, dentro do meu coração. Então, olhando para isso, eu perguntei, o que é consolar? Consolar, meus irmãos, é fortalecer o outro. Consolar é fortificar o outro. Por que fortifica? Porque ele está fraco, não é isso? Consolar é estruturar, estabilizar, ajudar o outro a se organizar. Consolar é revigorar as forças ao que está cansado. Consolar é tonificar. Essa palavra mexe muito comigo. Não sei quem é da minha época, eu tenho só 50 e poucos anos, mas na minha época, a minha mãe, para que nós, assim, a gente vem do interior, morava assim na periferia da cidade, e então a gente tinha uns remédios que eram dados a nós para nos tonificar. Não sei se precisava, né? A minha mãe tinha 7 filhos, não tinha muito dinheiro para comprar remédio, comprava o Emoção Esgote. Emoção Esgote era um que tinha um cara segurando o peixe nas costas, tá todo mundo balançando a cabeça, os brasileiros tudo sabem o que é isso. Aquele remédio branco que a mãe faz a fila, abre a boca, tchum, é ou não é? É ou não é? A mãe, abre a boca, menino, tchum, isso vai fazer bem para você, tchum. Aí enche a colher, minha mãe era 7 filhos e 3 primos que moravam dentro de casa, a fila era de 10. E todo mundo ficava assim, porque se não ficasse, ó, apanhava. Acabava o seu esgoto, eu falava, vou fugir. Ela, para aí, volta aqui. Tem o biotônico Fontoura. Vocês tudo lembraram, né? Vocês gostaram, né? Quem é brasileiro da roça sabe o que eu estou falando. Eu não sei se aquilo fazia efeito ou não, mas que a gente era obrigado a tomar era, né? Para tonificar, né? Então, e o Espírito Santo é que te dá o Emoção Esgoto. É que te dá o tonificador, que te dá, né? Como é que é o nome do outro que eu até esqueci, comecei a rir. Biotônico Fontoura, né? Era um vidrinho preto assim, né? Meio escuro, né? Não, existe isso não, naquela época não existe. O Gustavo é muito novinho, gente, ó. Novinho, não é dessa época, né? Mas entende, gente? Assim, aquilo que te tonifica, aquilo que te fortalece, aquilo que te equilibra, né? Aquilo que te prepara para vencer, isso tudo faz parte do consolo. Então, quando nós vamos ter com alguém, ou quando nós buscamos o Espírito Santo, é porque nós estamos precisando dessas coisas. E me desculpa, mas todos nós precisamos. Não tem um de nós aqui que nunca ficou sem enfrentar um problema, que nunca teve um desafio, né? Eu já carreguei falências na minha costas, porque eu era um empresário assim que não sabia empresariar, só gastar. Então, né? Depois eu tive que aprender. Depois que eu aprendi, não. Mas na época, antes de eu aprender, eu apanhei muito.
Aí eu precisava do papai, né? Da sopinha da mamãe, de tonificar-me, de preparar-me, de equipar-me, de estabilizar-me para que eu pudesse dar a volta ao problema. E o Espírito Santo é que faz isso conosco. Consolo quer dizer recurso. Recurso para. Se eu estou emocionalmente abalado, o recurso do Espírito Santo vai ser estabilizar minhas emoções para que eu possa viver uma vida plena, uma vida saudável. Então, alívio. Consolo quer dizer alívio, meu irmão. Tem hora que a gente só quer aliviar a cabeça. Tem gente que vai para frente do mar, tem gente que sobe numa árvore, tem gente que senta e fica zoom, que eu já vi muito, diz que é para aliviar a mente. Mas eu vou te falar, o que alivia mesmo é um encontro pessoal com o Espírito Santo. O que alivia, o que conforta verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. Não temos outro recurso. Esse é o principal recurso. Porque eu já vi muitos da minha família, né? Zoom, zoom, e está zumbado, né? Está todo arrebentado. Então não adianta. O que adianta, o que nos alivia, o que nos alivia dos nossos problemas, que a gente está assim, Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa. E de repente, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você, uau, tem como sair dessas coisas. Nós já vamos chegar nisso. E a pessoa que é consolada, ela encontra contentamento, ela encontra abrigado, amparado, protegido, cuidado, alegrado. Sabe assim, tudo que é bom você encontra no consolo do Espírito Santo. Porque Ele é o nosso, fala comigo, consolador. O salmista é uma coisa muito interessante. O salmista estava muito aflito, numa situação complicada. E de repente, no Salmo 119, 50, ele diz assim: isto é a minha consolação na minha aflição. Ele estava em quê? Em aflição. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele deixou o Espírito Santo para nos cuidar, nos orientar, o que vai acontecer? Nós vamos vencer as aflições, porque nós estamos em Cristo. Amém? Em Cristo. Em Cristo. Então, o que acontece aqui? Ele diz assim, porque isto é a minha consolação, na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Irmãos, não tem coisa mais confortante que uma palavra amorosa, certa, no momento certo. Não tem coisa mais. Sabe, tem gente que chega aflito na igreja e a gente nem sabe o estado que ele chega, porque durante a semana, né, tropeçou muitas vezes, aconteceu muito problema. Aí ele chega ali na atmosfera e os meninos chegam e falam assim, bem-vindo, você aqui é amado. A pessoa faz já ouvi muito isso, aquele abraço, aí você solta a pessoa, ela faz porque ela encontra alívio. Tem outra tradução que diz o seguinte, do mesmo salmo, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. João 8,32 diz que nós encontramos a nossa cura na palavra de Deus. Então, uma das coisas que o Espírito Santo nos traz é o entendimento da palavra de Deus. Quando nós vemos uma situação complicada, quando nós estamos num momento difícil, quando nós temos algo que nos angustia, que nos fere, que nos machuca, que nos tira a paz, a coisa que nós temos que fazer é ver esta situação na ótica de Deus. Tem muita gente que diz, o meu Golias é grande, né? Ele é um gigante, já viu gente falando assim? Meu gigante. A resposta para eles é sempre a mesma.
Davi olhou para ele no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho do Deus que ele tinha e usou a palavra de Deus, que foi o que destruiu a força daquele gigante. Depois ele usou a pedrinha e derrubou ele. Ele lançou uma pedrinha, derrubou ele. Mas primeiro, o problema era grande, a situação era difícil, mas o que ele fez? Ele confiou na palavra do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E isso é muito forte. Então, quando nós trazemos a situação para a luz, para a ótica da palavra de Deus, na ótica de Deus, que é a palavra de Deus, nós vamos conseguir força, nós vamos conseguir estímulo, nós vamos conseguir andar e permanecer na jornada que vai nos trazer a paz. Então, tudo, os problemas que temos, nós levamos para a ótica de Deus, que é a sua palavra, é a lupa de Deus. Quando você quer ver, né, sabe, através da palavra, assim você encontrará resposta, e encontrará conforto, e encontrará apoio, e encontrará consolo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ensinar, nos orientar, sabe, nos dirigir de acordo com a palavra de Deus. E tem gente que fala assim, não, vou buscar o Espírito Santo. Eu vou falar isso, já aconteceu comigo, hein? Lá na igreja pregando, fomos orar, e as pessoas chegaram para mim, pastor, me dá o Espírito Santo para eu começar a rir. Eu quero rir, eu quero o dom do riso. Eu falei, mas existe isso? Sabe? Tem cada pedido tão esdrúxulo, né? Que eu fico até assim, eu falo, Espírito Santo, não sei o que ela quer, mas se o Senhor quer dar para ela, dá. Porque eu não sei nem o que é, mas o Senhor está falando, né? É contigo, tá, né? Mas é muito louca. A pessoa chega para ti, sabe? Tem pedido que é específico, né? Eu quero uma cura, né? É específico. Tá, dom de riso. Quase que eu falei para ela assim, vai para o espelho e pratica. Não, né? Mas é muito interessante, é uns pedidos doidos, né? Agora, o que eu quero te dizer hoje é que se você conhecer a verdade vai te curar, vai te libertar dessa angústia, dessa tristeza, dessa dificuldade. Irmãos, não vamos ser aquela igreja que fala, não, eu sirvo a Jesus, não tem dificuldade nenhuma. A palavra não diz isso. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Então, quem está em Cristo vence o mundo, vence as aflições. Tão simples como isso. Vamos ver a palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para nos trazer vida. Ela é a própria vida de Cristo em nós. Agora, se a gente ficar olhando para o nosso problema, mas o Senhor não sabe o que eu passo, a minha situação, nem Deus na causa. Vocês nunca ouviram isso, não? Gente, tem cada coisa que a gente ouve, né? Se a gente ficar olhando para essa situação que nos rodeia, que nos aflige, que complica a nossa vida, nós vamos sucumbir nisso e vamos entrar em depressão. A Bíblia diz, eleva os meus pensamentos para o alto. Vai ver o que vem do alto. Busca o que está no alto. É isso que a Bíblia diz. E tem gente que é assim, pastor, eu não consigo nem levantar a cabeça. Tem gente que põe uma pala. Você já viu aqueles animais que você põe pala e ele só sabe ir naquele rumo, porque a pala é aquilo que cobre o olho dele e ele só consegue ver naquela direção? Está na hora de tirar essa pala. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é Cristo Jesus, a glória de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então, se o diabo quer te cegar para você viver choramingando e não vencer, e não crescer, e não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós estamos nessa terra para vencer as aflições dessa terra, porque quando chegar lá no céu, nós vamos desfrutar de tudo que plantamos aqui. E está perto. Então, vamos, assim, se nós ficarmos olhando
para as aflições, nós vamos sucumbir os nossos pensamentos a negativismo. Mas se colocarmos na luz da palavra de Deus, Ele vai nos orientar, Ele vai dar um norte para nós, Ele vai nos consolar. Porque não é se você tem ou não tem problema, problema você tem. Sim ou não? É lógico que tem. Quem tem problema aqui, faz assim para mim. Bem-vindo à família. Bem-vindo ao mundo real. E tem gente, não tem problema. Tudo bem, irmãos, uma coisa é você mencionar sua palavra de fé, de autoridade sobre o assunto, sim, mas a situação está lá para resolver. Nós temos que manter a nossa fé, mas a situação está para resolver. Esse problema entrou em Gênesis 3, quando o homem criou aquele problema todo para nós, né? E nós fomos dando continuidade. Porque tem gente que fica culpando Adão, não, nós ficamos dando continuidade nos pecados, nos erros, nas falhas. Então, muitos problemas até é a gente mesmo que cria. Quando a gente compra um carro que não pode pagar, né? Quando o cara decide pecar, fazer uma coisa, ele criou um problema para ele, vai ter consequência. Então vamos parar e vamos voltar para Deus e vamos aprender a vencer. Quem quer vencer aqui? Isso vocês querem, não é que fala de vencer todo Deus, né? Eu também quero, queridos, eu quero vencer todas. Então, quando nós encontrarmos numa situação de angústia, pensa comigo, nós devemos nos preparar para vencer essa angústia e as futuras aflições que vêm. Porque não pensa que o diabo deixa leve para nós, não. O diabo não deixa leve, ele quer nos destruir. Por quê? Porque nós somos vencedores. E ninguém atira pedra em mangueira que não dá fruto, em árvore que não dá fruto, e nós damos fruto, amém? Nós somos vencedores. Aí está lógico que tem crítica. É lógico que tem pessoas que não vão gostar, e elas vão ser usadas pelo inimigo para poder destruir a sua fé. Mas está no momento da gente falar, peraí, quem eu sou em Cristo Jesus? Quem eu tenho para cuidar de mim? Com quem eu posso buscar recursos para vencer? O Espírito Santo. Jesus subiu, ele falou, o Espírito Santo está à vossa disposição. Fala para o seu vizinho, o Espírito Santo está à vossa disposição. É tão gostoso saber essas coisas, né? Eu me empolgo com essas coisas. Então, eu preciso deixar para vocês duas coisas que nós precisamos viver para vencer todas as nossas aflições. Porque o consolo, ele está à nossa disposição, ok? Para a gente ser consolado, para a gente ser ajudado, porque a palavra consolo também é traduzida como ajuda, ok? Pelo Espírito Santo. Eu preciso deixar duas coisinhas para os irmãos, posso? Primeira, peça ao Espírito Santo para te orientar a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Peça a Ele para te ajudar a entender a palavra de Deus, porque a palavra é que nos cura, a palavra é que nos liberta. Então, converse com Ele. Irmãos, conversa com Ele, fala, Espírito Santo, eu quero entender. Irmãos, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu faço isso até hoje. Eu falei, Espírito Santo, eu sei que você está aqui, eu sei que tu és fofinho, meu amigo, que é prazeroso estar contigo. Agora, por favor, eu estou precisando da sua ajuda. Me ajuda a entender esse texto. Me leva mais profundo nisso, porque eu quero viver essa palavra de tal forma que o inimigo vai passar longe de mim quando ele souber que eu sei dessas coisas. Porque tem gente que fica com medo do inimigo. Cresça na relação com o Espírito Santo. Cresça na relação com a palavra de Deus. O inimigo vai passar longe de ti. Fala, Espírito Santo, ajuda-me a compreender a situação que eu estou vivendo. E também o propósito por que eu estou passando por isso. Porque não é à toa que eu estou sendo treinado. Soldado, quando vai ser treinado, sofre, não sofre? Vai para o quartel, sabe? Eles jogam ele na lama, eles soltam ele lá no meio do mato, lá para sobreviver. Tudo para ele estar preparado para ir para a guerra. Então sempre é um propósito em tudo que acontece conosco. E o Espírito Santo vai te preparar, talvez, para você ajudar outra pessoa na mesma situação que você passou. Quantas pessoas eu ouço que falam assim, olha, foi por causa da dificuldade que eu tive, que eu posso ajudar essa pessoa agora. Porque eu aprendi
passando no processo disso. Ai, pastor, mas dói tanto. Calma. Deus vai tratar de tudo. Espírito Santo, como que eu posso descansar no meio de tanta dificuldade, meus irmãos? Está florando uma guerra quase nuclear, o negócio está feio. Eu não sei se vocês assistem jornal, eu não fico assistindo jornal o dia todo para não entrar em depressão, né? Mas assim, uma vez por dia eu passo o olho no jornal. E foi ontem, me parece, anteontem, eu vi a declaração do presidente que está chamando a guerra o mundo todo. A coisa está ali, ó. Vocês já pensaram, se o mundo entra em guerra, como é que vamos vencer as aflições desse mundo em guerra? Se a guerra está a 3.000, 4.000 quilômetros daqui, a gente já sofre consequência, imagina se ela chegar mais perto. E dessa vai atingir o mundo todo. Já atinge economicamente, pode atingir de outras formas. Nós precisamos nos preparar para aguentar as pressões que vamos ter na terra, para que Jesus seja exaltado nas nossas vidas. Então, queridos, se você pedir isso, falar, o que eu quero te dizer, sabe o que vai acontecer na sua aflição? Vai começar a escoar aquela angústia, sabe? Quando você começa a se expor à palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, eu vou falar para vocês, tem dia que a pressão está grande, a luta está grande, eu sento e falo, Senhor, eu vou ler a tua palavra e conversar com o Espírito Santo agora. Aí na cabeça fica, é mais um problema. É ou não é? Quem é assim? Mas você está... Olha aí, eu falo, mas agora eu vou ler. E eu continuo lendo, e eu continuo lendo, e eu continuo lendo, e eu continuo lendo. E o que acontece é que vai esvanecendo, vai escoando pelo ralo do nosso coração a aflição e a angústia que está nos apertando. Se a gente se expor à palavra de Deus. Então, nós precisamos de ajuda do nosso Consolador para nós compreendermos, entendermos a palavra de Deus. Porque ela é que vai mudar a nossa vida. Ela é que vai trabalhar na nossa vida. A nossa expectativa é nele. Os homens vão sempre falhar conosco. Pessoas perto de nós falham com você todo dia, não falham? E os que estão mais perto é que você vê mais as falhas, que estão perto, né? Mas como que você vai vencer? É buscando. Espírito Santo me orienta a ler, a compreender, a entender a palavra. Espírito Santo, você é meu amigo, a minha situação é XYZ, me ajuda a passar por isso e a vencer. Qual é o caminho? A Bíblia diz que ele nos ensina, está lá em João 14, nos orienta, que eu vou passar para vencer. E a partir daí, você vai começar a ver as suas forças renovadas, você vai começar a sentir diferente. Você vai falar, o problema existe, mas eu estou diferente. Eu estou sendo mudado. Você começa a se sentir, como diz uma palavra que estão a usar muito agora, está na moda, né? Para as mulheres empoderadas, para os homens empoderados. E você começa a falar, uau, eu posso conseguir, eu vou vencer. A tristeza não está segurando mais meu coração, porque a alegria do Senhor é a minha força. Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Fala comigo, guardará a minha alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O teu Deus é aquele que não
dorme. Então, o primeiro passo é conversar com o Espírito Santo, o teu ajudador, o teu consolador, o teu amigo, e pedir a ele orientação. Tão simples, né? Não sei por que o povo complica. É muito simples. O segundo é fortalecer a sua intimidade com Deus. Porque quanto mais íntimo você está da pessoa, mais você conhece as qualidades da pessoa e mais confiança você pode pôr na pessoa. E se você está íntimo de Deus, você vai ver que Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus onipresente, é um Deus onisciente que sabe todas as coisas. E quanto mais íntimo a gente está de Deus, mais forte nós nos sentimos. Precisamos da palavra, porque é através da palavra que nós conhecemos o Deus que nós temos. Que sabemos as orientações através da palavra. Por isso que o Espírito Santo revela a palavra, mas nós temos que cultivar essa intimidade. Então, nessa intimidade que você vai para Deus, lembra que eu falei que o filho corre e pula no colo do pai quando ele está desesperado? Eu não sei vocês, mas eu fazia muita arte. E para fugir, não apanhar dos meus avós, eu corria para o colo dos meus pais e pulava, principalmente da minha mãe. Né? Corria. Uma vez eu lembro que eu entrei debaixo da saia da minha mãe, meu avô vinha com chicote, né? E eu, ó, aquele menininho, né? Santo lá de baixo, né? Sabe, irmãos? A gente corre para onde a gente encontra proteção, cuidado, consolo. E essa proteção vem de Deus. Então, se a gente tem intimidade com Deus, nós temos a liberdade de correr para Deus. É muito gostoso isso. Tem uma música que eu acho que é da Nívia, não sei quem é, mas ela disse assim, que é a música que o pessoal vai vestir as camisas, né? Que os braços não cabem. Sabe a criança que veste a camisa do pai? Correr com as suas sandálias. Isso fala de intimidade com Deus, né? Sabe aquelas camisas? Eu lembro que meu pai, né, eu vestia a camisa dele, ficava... Hoje meu braço é comprido, mas na época meu braço ficava aqui, né? E o resto era camisa, né? Depois eu apanhava, porque eu sujava as camisas dele, mas que eu vestia, eu vestia. Sabe andar, né? Tão gostoso. Intimidade fala de relacionamento profundo. Então, se nós queremos, precisamos fortalecer. E nessa intimidade, a gente não está ali para ficar, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus. Isso a gente tem orientação do Espírito Santo. Na intimidade, nós não estamos ali para interrogar Deus. Na intimidade, a nossa conversa com Deus, ela tem que ser para amar, adorar, curtir Deus, conhecer Deus. Porque tem gente que só vai para Deus, mas por que isso? Eu ouvi falar que o Senhor me dá tudo, por que o Senhor não dá? Eu posso tudo naquele fortalece, por que não acontece? Tem gente que é desse jeito com Deus. Não, intimidade é para a presença dEle. Você não sabe o que vai acontecer, mas que você pula no colo dEle, eu vou te dizer uma coisa, o que vai acontecer é que você vai ser amado. Essa noite assim, até as 7 da manhã, até as 6 da manhã eu dormi muito bem. Às 6 eu acordei, fui à casa de banho. Quando eu voltei, parecia pesadelo na minha cabeça. Acho que o diabo queria bagunçar o negócio hoje, né? Eu fiquei na cama, mas eu falei assim, eu estou aqui deitado na cama, mas eu estou no seu colo. Sabe aquela coisa? E foi desvanecendo toda aquela pressão. Muitas vezes você não sabe de onde vem a pressão. Ela é diabólica. Ela não é só de coisas que você faz. O diabo não quer que você avance. Mas no colo de Deus, na hora que você deita, desvanece. É gostoso, né? É tão bom, né? Ser abraçado pelo papai. Então, simplesmente nas suas conversas com Deus, se entregue a Deus. Aí você não sei o que fazer. Irmãos, eu tenho listas no meu Spotify de música que eu ponho. E tem uma que está lá, Pastor Aguinaldo, que essa é minha. Aí eu ouço o Cirilo, que ele fica, ai, sabe assim? Gosto de ouvir o Cirilo, né? Deus coloca o cetro de justiça na tua frente. Nem essa música que é, posso vestir as suas camisas, calçar suas sandálias, correr à sua volta. E eu fico ali e falo, Deus, eu estou aqui. E eu vou entrando na presença dEle. Estou te dando as dicas, coloca as músicas. Mas música de paixão. Não é música sertaneja do Brasil, não. Porque tem gente que pensa que música cristã é música sertaneja, né? Só dor, desgraça, tristeza. Não, é tempo de você relacionar
com aquele que te ama, aquele que deu o seu filho para morrer por você, por nós. Aí você põe aquelas músicas e você fica, e de repente, Cirilo, Fernandinho, esses caras que cantam bem, né? Porque eu não sei cantar, então tem que ouvir quem canta bem, né? Nívia Soares, gosto muito. Boto lá, o Baruch, Paulo Baruch, aí você fica ouvindo as músicas. Tem aquela Mais de Ti, né? Menos de Mim, acho que é do Degman Marques. Você fica ouvindo. Você para, de repente, você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia começa a fazer sentido para você. Isso faz parte da intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é só ficar lá deitado no colo dele. Não, intimidade com Deus, quando você lê a Bíblia, você fala, Senhor, sabe por que eu leio a Bíblia? Porque a Bíblia foi a carta de amor que o Senhor escreveu para mim. A carta de amor. Aonde eu encontro todas as respostas para a minha vida. Por isso que eu falei para você pedir ajuda do Espírito Santo para entender. Que quanto mais ajuda ao Espírito Santo, quanto mais Ele nos consola e nos ajuda, mais nós entendemos a palavra quando lemos, e assim podemos vivê-la e usufruir daquilo que ela nos dá. Se esforce em ler capítulos da Bíblia, da palavra de Deus, todos os dias. Vai acabar a tua angústia. Ah não, eu estou tão mal que eu não consigo ler. Desculpa lá. A pessoa não quer sair. Já viu aquele cara que quer ficar coçando a ferida? Fala, tira a mão. Está cada dia pior, né? Não é verdade? Tem gente que é assim, não. Tira a mão da ferida, esquece a ferida, passa uma pomadinha, bota lá uma coisa e vai fazer outra coisa. Amarra o braço para cima, mas não coça. Tem gente que é assim, quer viver coçando a ferida. Nós temos que viver buscando aquilo que nos leva a um novo nível de vida. Novo nível de vida espiritual. Eu já frequento a igreja, eu já vou na reunião de domingo. Não, é buscar Deus. Vou te falar, não é a igreja que te salva. Na igreja você ouve a palavra de Deus, e por causa que você ouve a palavra de Deus e deixa ela entrar dentro de você, você vai te ajudar a crescer. Então você precisa da igreja para te ajudar. Você está vendo aqui essa palavra que está te desafiando? Mas sim em casa, levanta de manhã, briga com o menino, né? Pessoal, coitadinha das mulheres, levanta, faz café, faz comida, sabe? Menino para a escola, veste menino, leva. Quando o marido ainda sai cedo para trabalhar, ainda tem que levar na escola, nesse calor que vai chegar agora, então vai ser fantástico, né? Leva a menina na escola, não sei o que, volta, faz comida, o marido chega, o marido come, o marido sai. Estou falando de mulher que ainda está dentro de casa, porque tem umas que ainda trabalham fora, ainda faz tudo isso que os homens não fazem, né? E tal, não sei o que. Você imagina? Pastor, não tem tempo. Irmãos, quando eu estou lavando louça, eu fico assim, Senhor, essa sujeira dessa tampa que eu estou tirando, aproveita para tirar a sujeira do meu coração. Vocês estão brincando, mas é assim mesmo. Quando eu passo essa água, e essa água limpa, a água do teu Espírito, quando ela cai em mim, ela limpa a minha alma, ela lava o meu corpo, ela recupera a minha mente, ela restaura o meu ser. Faz da sua vida uma vida de oração, é tão gostoso. Amém? Se esforce em ler. Vocês vão encontrar isso se você fizer esse esforço. Eu quero ler com vocês 2 textos para a gente encerrar. Um é de Jeremias, está em Lamentações, capítulo 3, verso 21 e 23. Jeremias, ele escreveu isso depois da destruição de Jerusalém. Então ele estava olhando para a sua cidade destruída. Então ele estava olhando que estava tudo em ruínas. E ali ele fez essa oração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, no momento de angústia, no momento em que tudo estava destruído, ele falou, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Fantástico, né? Isso é o coração que nós temos que ter. Pastor, está tudo destruído. Tudo bem. Lembra de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Se todo dia você levantar e trazer memória o que pode te dar esperança, você vai viver na esperança e vai vencer as aflições do dia. Amém? E o outro texto que eu quero orar com vocês já é no Novo Testamento. É Paulo, que sofreu muitas situações. Muitas. Paulo foi aprisionado. A história de Paulo mostra que ele teve problemas grandes. Mas ele não olhava para os problemas. Ele olhava para o propósito de vida dele. Ele olhava para o Deus que ele tinha. Ele olhava para aquele que lhe trazia consolo, lhe trazia cura, lhe trazia prazer. Porque não nos pregamos a nós mesmos, fala Paulo, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. E eu vou deixar esses dois textos para você ler em casa e meditar. Quem tem luta aqui? Quem tem aflição aqui? Quem tem dificuldade aqui? Mas Jesus disse, eu venci. E se você está em Cristo, você é um vencedor. Então, mesmo que as situações apareçam, você nunca será destruído. Mesmo que as situações te apertem, você nunca viverá angustiado. Essas situações de angústia, de tristeza, elas são momentâneas. Mas a paz que excede todo entendimento, ela é perfeita, porque foi Deus que nos deu. E nós só encontramos isso quando, à luz da palavra de Deus, nós nos entregamos na mão do nosso Consolador, do nosso ajudador. E quem é Ele? Fala comigo, o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. Deus prometeu, Deus deu. Jesus falou, vocês vão receber essa promessa é nossa, e se você tomar posse, ela é sua. Vamos orar? Fique em pé. Pai, eu quero te agradecer, porque em meio de tanta loucura dos homens, em meio de tantas barbaridades humanas, em meio de tanta aflição que o diabo tenta impor às nossas costas, nós queremos te dizer que nós temos o teu Espírito Santo, porque a tua promessa que foi dada aos teus discípulos foi dada a nós, e nós, além de recebermos essa promessa, nós vamos ler a tua palavra, e vamos pedir ajuda ao teu Espírito, para nos revelar, trazer luz na palavra, entendimento na palavra, para que nós possamos crescer em fé, em ousadia, em intrepidez, em coragem, e vencer tudo aquilo que nos aflige, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.